Boa noite, gente. Aqui sou euzinha, a professora Sônia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o exame físico da criança, né? O que a gente tem que observar na criança como enfermeiro, tá? Primeira coisa para a gente se preocupar é um ambiente que seja um ambiente adequado, um ambiente não ameaçador, ou seja, um ambiente acolhedor. Temos que fazer uma entrevista com os pais, deixar a criança brincar enquanto isso, a criança à vontade. Muito cuidado com os comentários que a gente pode fazer, né, que às vezes são desagradáveis. Então, por exemplo, a criança está gordinha, a criança está magrinha, ou então, se o pai ou a mãe tomam alguma postura que a gente não viu correto como examinador, mas não é o momento da gente colocar essas questões, tá? Então, precisa tomar cuidado. E deixar que a criança brinque e voltar a atenção da criança realmente pro brinquedo, e não para a conversa que a gente está tendo com os pais. A gente pode usar fantoche, né, para distrair a criança, enfim. E dar opções de posição de exame. A gente tanto pode examinar a criança na maca, como no colo da mãe, ou de quem estiver acompanhando. E a presença dos pais, vocês vão ver que aí nesse slide tem um sim ou não. Na verdade, quando é criança, a gente sempre vai ter o pai ou a mãe acompanhando, ou uma avó, enfim, um acompanhante. Só quando é o caso do adolescente, que a gente pode deixar que ele escolha se ele quer que alguém esteja presente no exame ou não. É sempre interessante que a gente tenha, muitas vezes, às vezes não são os pais, mas um outro profissional de saúde que possa nos acompanhar. Aqui nós temos os instrumentos para o exame físico, então o estetoscópio, o termômetro, a fita métrica, o abaixador de língua, o aparelho de pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial é uma coisa que, infelizmente, caiu muito no desuso da consulta de enfermagem em pediatria, do exame físico de pediatria. Por quê? Porque o manguito tem que ter um tamanho adequado de acordo com o braço da criança, tá? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado também, e é importante que a gente verifique esse parâmetro. Como a gente vai abordar a criança? Então, examinar a criança sempre nas três posições, a criança de pé, a criança sentada, e observar se a criança deitada, para ver a questão de postura. Iniciar com atividades que podem se tornar brincadeiras, então deixa que a criança manipule seu esteto, manipule o abaixador de língua, né? Isso é bem legal, tá? Começar pelos procedimentos menos traumatizantes, deixar aquilo que mais incomoda a criança por último, né? Então, por exemplo, é interessante que a gente comece, de repente, por um exame de couro cabeludo, exame das faces, mas agora deixar a cavidade oral, a boca, sempre para depois, né? E alterar a posição se a criança estiver desconfortável, né? No exame físico, a gente segue a sistematização do céfalo caudal. Na pediatria, é muito importante que a gente seja flexível nesse sentido. Então, muitas vezes, às vezes, já é direto para a queixa. Então, se a criança tem tosse, direto para a ausculta pulmonar. Se tem uma distensão abdominal, direto para o exame abdominal. E demonstrar também isso através do brinquedo. As etapas do exame. É muito legal quando a gente consegue mostrar isso para a criança e para os pais, para a família, através de um boneco, de algum instrumento que a gente tenha, né? Porque a criança começa a entender o que, de fato, você vai fazer com ela durante o exame, tá? O que a gente observa em primeiro lugar? A aparência geral dessa criança. Então, se é uma criança que nos aparenta ser uma criança hidratada, uma criança feliz, uma criança comunicativa, ou se é uma criança mais embutida, mais tímida, que não deixa a gente tocar, que foge do nosso olhar. E aí nós vamos partir, em segundo lugar, para o crescimento pondero-estatural, que é mensurar essa criança, observar as questões do desenvolvimento, que a gente já discutiu, que eu vou mostrar para vocês um outro instrumento que é muito mais fácil do que o Denver, né, que a gente já viu em aulas passadas. A questão dos sinais vitais, que a gente faz exatamente como no adulto, que muda aqui um pouquinho da abordagem da criança, e a avaliação então dos segmentos, cabeça, face, tórax, abdômen e aí em diante, tá? Na aparência geral, a primeira coisa que vocês vão observar é a expressão facial da criança, tá? Se é uma criança que está disponível, uma criança que interage com a gente enquanto examinador, se essa postura é uma postura relaxada, uma postura encolhida, ou uma postura mais de proteção, se a criança demonstra algum medo quando a gente conversa, quando a gente tenta abordar ou tocar. Questão de higiene é fundamental, então higiene de couro cabeludo, de ouvido, de cavidade oral, de nariz, né? Então toda essa parte é interessante. E a interação dessa criança com o meio, como ela se comporta durante a realização do nosso exame. Vamos lá, o peso. Vocês observem nessas fotos que a gente tem uma balança de mesa, que a gente chama, e uma balança de pé, né? Ambas são digitais, hoje a gente não tem mais quase aquelas balanças manuais, que a gente ia ficar correndo com aquele bastãozinho do peso, né?
Então, a gente vai observar o quê? Primeiro, a temperatura ambiente, porque a gente vai tirar a roupa da criança, então tem que ser uma temperatura adequada. O lactente, a gente sempre vai pesar totalmente sem roupa, até mesmo sem a fralda. Criança maior, a gente vai manter somente a roupa íntima, então ou cuequinha ou calcinha. A gente tem a balança de plataforma, que é a primeira foto acima, que a gente vai pesar crianças até 10 quilos, então a criança na posição horizontal, né, deitada, e abaixo, na segunda foto, a gente observa a balança antropométrica, que é com a criança de pé. De preferência, pesar sempre a criança no mesmo horário, na mesma balança e com o mesmo funcionário. Isso a gente usa muito para criança internada, né? Então, para criança a nível ambulatorial, a gente não leva muito isso em consideração, mas para criança internada é bem importante. A parte da estatura. Então, até 2 anos, a gente mede a criança deitada. Vocês podem ver na foto acima, a gente tem uma boneca, né? E esse instrumento de mensuração chama-se antropômetro. Vocês vão observar que parece uma régua. Eu já mostrei esse desenho para vocês até na sala de aula, né? Então, a gente coloca a criança de forma deitada, extensão completa das pernas, a cabeça centralizada, o queixo e a planta do pé a 90 graus do corpo da criança e a gente mensura, então, da região cefálica até a região do pé. Com a criança após 2 anos, a gente vai mensurar de pé, então na balança antropométrica, a criança de forma ereta, descalça, olhar sempre na direção do horizonte e o dorso em contato com a parede, ou seja, a região dorsal da criança, as costas da criança em contato direto com a parede da balança, né? E o queixo sempre a 90 graus, para que não haja erro na mensuração. No perímetro cefálico também, já mostrei para vocês na aula anterior, mas para a gente ressaltar, a gente vai passar a fita métrica acima da sobrancelha da criança e acima do pavilhão auricular, então bem em cima do ouvido, pegando as bolsas frontais occipital, e aí a gente tem que medir quando esse perímetro cefálico. A gente vai medir até 2 anos de idade. Observe que tem uma questão aí nesse slide que eu coloquei assim, ó, PC, que é perímetro cefálico, igual a PT, que é perímetro torácico, né? Então, geralmente, eles têm a mesma medida, tanto o perímetro cefálico quanto o torácico, até a criança completar 2 anos. Até os 3 anos, principalmente, a gente vai observar o quê? Se a criança tem micro ou macrocefalia, se eu tenho aumento do perímetro cefálico ou redução do perímetro cefálico, ok? Lembrando que se eu tenho, ambos são patológicos, se eu tiver micro ou macrocefalia, eu tenho que investigar a causa dessa alteração do perímetro cefálico. Vocês vão perceber que aqui é uma adaptação do programa com o professor, né? E, obviamente, vocês vão levar isso em consideração. A titia vai encontrar aqui. Vamos lá. Perímetro torácico, a gente mede o quê? Fita métrica sob a região axilar, ao nível dos mamilos, e a gente mensura entre a inspiração e a expiração, ou seja, nem o tórax expandindo, nem o tórax voltando para sua posição de conforto, tá? Sempre no intermediário. A nível de desenvolvimento, aquilo que não é mensurável, nós já falamos um pouquinho no Denver, tá? O Denver, para mim, ainda é o melhor instrumento, mas aqui a gente tem, vou mostrar para vocês, a ficha de acompanhamento que a gente usa pelo Ministério da Saúde, que é exatamente essa aqui, né? E é bem legal da gente perceber, porque ela coloca algumas imagens diferentes do Denver, então talvez seja mais fácil para vocês avaliarem. Então, o que essa criança vai fazer com 1 mês de idade, depois com 2, com 4, com 6 e assim por diante. E aqui a gente vai anotando, onde eu estou mostrando para vocês no slide, qual é o desenvolvimento dessa criança, dentro daquilo que a gente espera para a sua idade, tá? E aí a gente parte para os sinais vitais. Então, a gente tem a temperatura axilar, sempre a gente vai usar o termômetro digital, então nunca mais termômetro de mercúrio, ou digital, ou termômetro auricular, ou termômetro frontal, que a gente verifica na testa da criança. A gente considera, sempre temperatura axilar, é o que é importante isso, mantém o termômetro por 5 minutos. O digital, ele apita, né, ele tem um alarme para a gente, então fica mais fácil da gente observar. Eu vou considerar a hipotermia quando eu tenho uma temperatura axilar abaixo de 36 graus Celsius. Considero uma criança afebril entre 36 e 37 graus. Uma criança subfebril, quando eu tenho de 37,1 a 37,5 graus. E eu considero a criança febril quando a gente tem uma temperatura acima de 37,8 graus Celsius. Aqui é interessante a gente salientar que algumas literaturas só consideram febre acima de 38 graus, tá? Mas o maior parâmetro que a gente tem pela Sociedade Brasileira de Pediatria é realmente 37,8 graus. O pulso, gente, nós vamos verificar o pulso radial na criança acima de 2 anos de idade, que é o pulso que a gente conhece, que a gente verifica exatamente como no paciente adulto. O pulso apical, a gente faz a ausculta diretamente no foco cardíaco para crianças de 0 a 2 anos de idade, né? E o pulso femoral em recém-nascido, lembrando que eu preciso verificar durante 1 minuto inteiro.
É fácil a gente perceber que não só em pediatria, né, mas é comum os profissionais fazerem o quê? Verifica o pulso durante 15 segundos e multiplica isso por 4, porque vai dar 1 minuto. O que acontece? O número vai ficar muito próximo, né? A gente não tem tanta margem de erro por conta da frequência cardíaca que a gente vai sentir ali, mas eu posso às vezes não sentir uma arritmia ou uma alteração desse pulso porque eu só verifiquei 15 segundos. Por isso que é importante verificar durante 1 minuto. A frequência respiratória, a gente vai verificar a abdominal e torácica. Quando a abdominal, até 3 anos de idade, porque a criança tem aquele tórax mais cilíndrico, né? E depois a gente começa a observar de fato a elevação do tórax na criança acima de 3 anos. E a gente também vai verificar a frequência respiratória durante 1 minuto, a mesma coisa que a gente falou no pulso. Pressão arterial. Um lugar que eu gosto muito de verificar em criança, até porque muitas vezes o tamanho do manguito é mais fácil a gente verificar neste local, é a região poplítea, né? A região do joelho. Então a gente coloca o quê? O manguito na coxa, logo acima do joelho, e a gente vai palpar a artéria poplítea, que é na região posterior do joelho. O manguito deve sempre cobrir 2/3 do braço ou da coxa, né? Se for no membro superior ou no membro inferior, envolver toda a extremidade que a gente está examinando e sem se sobrepor, ou seja, eu não posso passar uma parte do manguito por cima da outra. E não pressionar forte nem a axila, nem a fossa antecubital, ou nem mesmo a região poplítea, se for o caso de verificar o poplíteo, ok? E aí nós vamos começar, então, o exame físico propriamente dito na avaliação dos segmentos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, lembrando, a gente começa pela pele, então observar o que na pele? Se essa pele é uma pele pálida, se é uma pele rosada, se tem cianose, se é uma pele amarelada, se tem sinal de icterícia, uma pele marmórea ou uma pele com hiperemia. Né? A pele marmórea é aquela criança que geralmente está com frio, está hipotérmica, ou então até mesmo cadavérico. A gente olha uma pele bem descorada, né? Como se tivesse pequenas linhas assim sobre a pele. A pele geralmente é lisa, macia, mas ela pode ser áspera e rugosa, principalmente se a gente tiver uma doença de pele, ou rugosa se a gente tiver uma criança desidratada, e observar também a temperatura da pele. Pode estar aumentada, pode estar diminuída de acordo com a clínica da criança. Desculpa, gente. Observar a umidade da pele, se a pele é uma pele viscosa, né, uma pele brilhante, ou uma pele ressecada, ou uma pele mais oleosa ou mais ressecada, isso é biológico, né, característico. Uma pele mais elástica, que a gente espera, ou uma pele mais pastosa, que também é bem comum na criança desidratada, aquela pele que você faz a prega cutânea e ela tem dificuldade de voltar para o seu local de repouso. Se tem algum tipo de edema, observar a sensibilidade, se é uma sensibilidade ausente ou presente, se a criança sente quando você manipula, se tem prurido, se tem algum tipo de ardor, observar sujidade, se tem odor desagradável, as pregas palmares, né? Então, geralmente a gente tem 2 pregas transversais e uma longitudinal. A prega palmar é muito legal quando vocês pegarem bebê recém-nascido. Quanto mais velho o bebê em idade gestacional, quanto mais maduro o bebê, digamos assim, não mais velho, né? Mais maduro o bebê, maior o número de pregas plantares que a gente tem. Quanto mais prematuro o recém-nascido, mais lisinho fica a planta do pé, tá? E observar qualquer tipo de lesão ou alteração. Se eu tenho lesão hipercrômica, que é uma lesão mais escura, uma lesão hipocrômica, que é uma lesão mais clara, ou algum outro tipo de alteração nesta pele. E vamos nós aqui se adequando ao sistema. A gente chega lá. Aqui eu trouxe para vocês nessas fotos algumas alterações da pele, né? São alterações cutâneas primárias que a gente chama. A gente pode ter máculas, que são as manchas, tá certo? Não tem nenhuma foto mostrando isso aí. Mas a gente pode ter a pápula, que é nessa primeira foto que a gente tem aqui acima, ó, como se fossem pequenas bolinhas, tá? Eu posso ter a vesícula, que é muito semelhante à pápula, mas geralmente ela tem líquido dentro. Eu posso ter a pústula, que é essa foto aqui mais central do slide, ó, que a gente tem uma pontinha mais amarelinha. E eu posso ter o nódulo, que é essa foto na parte inferior, na lateral do slide, tá vendo? É algo maior, né? Que a gente consegue manipular com maior facilidade, consegue observar com maior facilidade. Aí eu tenho as alterações, ainda nas alterações cutâneas primárias, a gente pode ter a dermatite seborreica, vocês podem ver a foto desse bebê acima aqui, ó, que a gente vê somente o couro cabeludo, né? É bastante comum a gente pegar isso em lactente. A mesma dermatite a gente pode ter acomete palmas das mãos e as plantas dos pés, que a gente observa nessa mãozinha, tá? E aqui lesões também de varicela, ó, que formam pústulas ou vesícula, né? Dependendo do estágio da doença.
Continuando as alterações cutâneas primárias, eu trouxe mais algumas fotos para vocês. Ó. Então, a gente tem pápula, tá vendo? Ó? Na evolução da varicela, a gente tem vesícula, e depois a gente tem as crostas. Olha que interessante. Então, parecem primeiro pequenas pontinhos vermelhos, depois pontinhos com líquido no seu interior, e depois a crosta, como se esse líquido fosse absorvido ou extravasasse e ficasse uma pele mais áspera e avermelhada, que são as crostas, tá? É bem a evolução da doença mesmo. Aí nós vamos partir para a alteração cutânea secundária, né? Ou seja, depois da lesão primária, a gente pode observar uma pele escamosa, como se fosse escama de peixe, não tem nenhuma foto aí. Eu posso observar uma crosta, que é bem parecido com aquela que a gente viu anteriormente da varicela, no último estágio. Eu posso ter uma úlcera, que é a que a gente tem nessa foto central, uma lesão por leishmaniose, que é exatamente essa úlcera, muito parecida com úlcera de perna, né? Úlcera varicosa, tá? E aqui embaixo a gente tem um bebê com escoriações, tá vendo? Como se fossem arranhões mesmo, tá? E as cicatrizes que a gente está acostumado a ver, cicatriz cirúrgica, ou até cicatriz de uma lesão que a criança teve, que pode desaparecer ou não de acordo com o grau da lesão, de acordo também com a causa da lesão. Depois vamos para a parte de cabelo e couro cabeludo. Eu posso ter cabelos tingidos, eu gostaria de não vê-los em criança, mas a gente vê, né? E posso ter cabelo despigmentado. A gente percebe que o cabelo vai perdendo sua cor natural. Isso é muito comum também na criança com desnutrição, tá? Eu posso ter um cabelo brilhante, que é o que a gente espera, né? Uma criança saudável. Um cabelo mais opaco ou um cabelo mais quebradiço, que tem muito a ver também com a questão nutricional ou alguma doença de base. Eu posso ter cabelos lisos e ondulados, cabelos finos, grossos, ressecados e macios. Aí vai muito da genética também, do cuidado da família com essa criança. Eu posso ter um volume de cabelo bem abundante, assim que nem o meu, vocês podem ver, ou mais ralo, né? Um cabelo pouquinho, que não é o meu caso. A gente pode ter alopecia, a queda do cabelo, que também é bastante comum na desnutrição e na ação de alguns tipos de droga, de medicamentos que a gente utiliza, como no caso da oncologia, os quimioterápicos, né? Eu posso ter oleosidade, posso ter odor desagradável, posso ter as lêndias, os piolhos, os carrapatos e os fungos. E eu posso ter lesão de couro cabeludo, eu posso ter pústula, eu posso ter crosta, eu posso ter escoriação, enfim, dependendo do que acometeu aquele couro cabeludo, a gente vai ter um determinado grau de lesão. Os pelos corporais, então eu posso ter pelos corporais que são abundantes, olha aí eu brigando com o sistema, tá? Eu posso ter pelos corporais que são abundantes, ou pode ser um pouco mais ralo, e posso ter tufos de pelo, isso é muito comum na adolescência, né? Na região do períneo principalmente, tá? Podem ser tingidos também os pigmentados, assim como os cabelos. Posso ter alopecia também parcial ou total. Posso ter escabiose. Posso ter os pedículos. Escabiose seria a sarna, né? Pedículos seriam os piolhos. Posso ter carrapato, posso ter fungo. É muito interessante aqui na distribuição dos pelos que a gente fale um pouquinho sobre a distribuição, e eu brigando com o sistema, distribuição dos pelos de acordo com a idade, que é quando a gente fala do desenvolvimento de Tanner. Olha que interessante. Isso, gente, é sempre uma questão que cai em concurso, também cai em prova, né? O grau de distribuição dos pelos pubianos. Aqui eu tenho uma foto para vocês dos pelos pubianos nos meninos, tá? E aí a gente tem, a literatura divide pra gente em 5 graus de desenvolvimento de Tanner, né? Então, o primeiro grau a gente percebe que não tem pelo nenhum nesse pubis. Observem que a bolsa escrotal é bem aderida ao pênis, né? No grau 2, a gente começa na parte superior da região pubiana, acima do pênis, formar alguns pelinhos. Aqui a gente tem, às vezes, alguns tufos isolados, assim, de pelo. É bem interessante de observar. No grau 3, a gente começa a ter uma bolsa escrotal um pouco mais pendular, um pênis mais desenvolvido e uma formação maior de pelos na região do pubis. No grau 4, a gente tem maior formação de pelos, eles começam a se estender para a bolsa escrotal, tá vendo? E no grau 5, que é o grande diferencial, que é muito parecido já como a gente tem na vida adulta do homem, a gente tem pelos o quê? Até a região inguinal. Então, todo o pubis é recoberto de pelo e esses pelos vão se apresentar até a região inguinal desse garoto, desse adolescente, tá? Aqui a gente tem o mesmo desenvolvimento de Tanner, mas nas meninas, também com 5 graus, né? Então, no grau 1 a gente não tem nenhum crescimento de pelo pubiano. No grau 2, a gente tem algum crescimento de pelo pubiano na região central, aqui do períneo. No grau 3, eu tenho a região central se encaminhando para a região toda do pubis. No grau 4, um pouco mais de formação de pelos, também com alguns tufos mais isolados. E no grau 5, a gente tem toda a pubis feminina recoberta de pelos, até também a região inguinal. Assim como eu falei para vocês no caso dos meninos.
E aí, saindo um pouquinho da questão do Tânia, nós vamos entrar na parte das unhas, que é muito importante, né? As unhas geralmente são rosas, mas elas podem ser acastanhadas ou azuladas, de acordo com a história de base dessa criança, ou patológica, né? A unha azulada é muito comum no cardiopata, tá? Unhas amareladas também é comum a gente quando tem infecção fúngica, né? As unhas podem ser mais para preta quando a gente tem uma hemorragia, ou quando você bateu alguma unha e aí se formou aquela lesão. A unha mais esbranquiçada por conta de infecção fúngica. Eu posso ter uma unha convexa em vidro de relógio. Posso ter uma unha lisa, rugosa e esburacada. Posso ter uma unha mais flexível, mais resistente ou mais quebradiça, de acordo com o estado também dessa criança. As unhas podem ser mais longas ou com sujidade, e eu posso ter o que a gente chama de microniquias, né, que são as unhas ruídas, que aliás agora a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente por conta da contaminação, tanto viral quanto bacteriana. Seguindo o nosso exame físico, a gente vai para a parte dos gânglios. A gente vai ter 3 gânglios para a gente examinar que são fundamentais: os cervicais, os axilares e os inguinais. Nos cervicais, a gente faz uma pequena flexão leve no pescoço da criança para que a gente possa palpar os gânglios cervicais, tá? Os axilares a gente faz com os braços relaxados e depois em leve abdução, como a gente faz em paciente na GO, quando a gente faz autoexame, tá? Ensina a fazer autoexame. E na região inguinal, a gente faz com a criança na posição deitada e também na posição supina. A gente espera que a gente não palpe gânglios, isso é o fisiológico, tá? A gente pode palpar ou não esses gânglios, eles podem estar aumentados ou diminuídos, pode ser gânglios móveis ou fixos, às vezes você sente o gânglio e consegue manipular ele para um lado e para o outro, tá? A temperatura pode estar aumentada, ele pode ser um gânglio doloroso, a palpação, ou não doloroso, ele pode ser endurecido ou pode ter uma consistência mais macia, então depende bastante do gânglio que a gente está palpando, ok? Aqui tem uma foto, né, dos gânglios que a gente vai examinar na criança, então região cervical, que eu falei para vocês, tá vendo? Toda a parte muscular, né? Aqui os gânglios axilares e aqui os gânglios da região inguinal, tá? Eu tô tentando apontar com o cursor, eu não sei se vai aparecer para vocês, mas é uma tentativa, depois a gente vai ver como é que ficou essa aula. É a primeira aula que a gente está gravando nesse sistema. A cabeça, o que vocês têm que observar? Se tem simetria, se a cabeça tem o mesmo tamanho dos dois lados, né? Se tem sinal de fratura, se tem sinal de edema. Novamente, a questão da microcefalia e da macrocefalia, que eu falei para vocês que a gente consegue perceber através da mensuração do perímetro cefálico. Observar as suturas. Falei bastante disso para vocês já na aula que a gente falou um pouquinho sobre, não sei se foi em saúde da mulher, não me recordo, mas a gente falou das suturas, elas devem estar abertas, se elas estiverem fechadas, é uma patologia, né? E a gente pode ter o que a gente chama de acavalgamento ósseo, quando um osso sobrepõe ao outro, tá? Lembrar que a gente tem 2 fontanelas para avaliar nessa região da cabeça, né? A fontanela bregmática, lembram? E a lambidoide, ou fontanela anterior ou posterior, respectivamente. A fontanela bregmática, ela se fecha de 12 aos 18 meses, que a anterior é a maior no alto da cabeça, e a lambidoide ou posterior se fecha em torno de 2 meses de idade. A gente espera que a fontanela esteja normotensa, ou seja, nem deprimida e nem abaulada, tá? Então, eu tenho 3 variações para quando eu avalio a fontanela. Pode estar normotensa, que é plana, de acordo com o plano da cabeça, do couro cabeludo, abaulada quando ela está aumentada e deprimida quando ela está realmente para baixo, né? Faz como se fosse uma grande concha, assim, tá? Que é bem comum na criança desidratada, e abaulada é muito comum no lactente em caso de meningite. Outras 2 anomalias que vocês podem observar na cabeça é a bossa serossanguinolenta ou cefalohematoma. A primeira foto que vocês têm aqui em cima, ó, é uma bossa serossanguinolenta, tá? E aqui embaixo a gente tem uma foto com cefalohematoma, tá? Quais são as grandes diferenças, né, dessas 2 coisas? Vamos lá, voltando um pouquinho. Aqui na bossa, o que a gente percebe? A bossa, geralmente ela é um acidente obstétrico, né, por uma postura obstétrica. No interior dessa bossa, a gente só tem líquido, né, seroso, nada mais grave, e ela é flexível. Então, quando você manipula essa bossa, você sente ela corre de uma terminação óssea, né, um local ósseo para o outro. Às vezes é parietal, mas quando você mexe, ela vai um pouquinho para o occipito e volta. No cefalohematoma, que é essa fotinha de baixo, observem que ele é menor.
O cefalematoma, ele não tem só líquido seroso no seu interior, ele tem sangue, por isso que ele chama cefalematoma. Também é um acidente obstétrico, tá? Ele tende a ter uma consistência um pouquinho mais rígida, e o que ele difere muito da bossa? Se você manipular o cefalematoma, ele não muda de direção, ele é mais fixo do que a bossa serossanguinolenta. Ambos são acidentes obstétricos, ambos vão ser absorvidos de 10 a 15 dias, a bossa geralmente é absorvida mais rápido, o cefalematoma pode durar um pouco mais, e no caso de uma maior complicação, eles podem não ser absorvidos e pode precisar de uma drenagem, tá? Mas nada também tão grave. Aqui algumas outras alterações que a gente pode observar na região de cabeça. A primeira foto aqui no canto esquerdo do vídeo de vocês, da tela de vocês, tem uma criança com hidrocefalia, então a gente percebe o aumento do perímetro cefálico, né? Na foto deste lado direito do vídeo de vocês, tem um fechamento precoce da sutura, vocês percebem que a cabeça ficou como se fosse um triângulo, observada da parte de cima, né? E aqui embaixo a gente tem uma criança com microcefalia e anencefalia, então tem até a esterilização aqui de uma porção do encéfalo, tá? Então a gente pode observar essas variações na região de cabeça. Aí nós vamos para a parte da face. A gente pode ter uma testa menor ou uma testa mais aumentada, de acordo com a questão genética de cada uma das crianças que a gente estiver examinando. Eu posso ter edema facial, no lactente ele é mais fisiológico, principalmente no recém-nascido ele tem edema, ele nasce, tanto que ele perde 10% do seu peso de nascimento durante os primeiros 10 dias de vida. Eu posso ter uma face simétrica, ou seja, os olhos têm a mesma simetria, os dois têm edema ou não têm edema, né? Eu posso ter uma paralisia de uma parte da face, pode ser uni ou bilateral, então só uma parte ou então as duas faces, direita e esquerda. Eu vou observar a sucção e mastigação, se ela é fisiológica ou se ela é débil, se ela é mais lenta do que a gente imagina para a idade, ou a micrognatia, que é aquele queixo menor, é um queixinho para dentro, ele fica retraído, não tem uma foto aqui para mostrar para vocês não. Aqui nessa foto de cima, vocês percebem que a gente tem uma criança com uma face bastante demasiada, tanto a face quanto as mãos. É uma criança bem característica de problema renal crônico, tá? Aqui tem uma sigla, GNDA, que significa glomerulonefrite difuso aguda. E na foto de baixo, a gente tem uma face bem congestionada, né? Como uma criança estivesse muito gripada, espirrando muito, tossindo muito, mas é uma foto de uma criança com coqueluche, que é muito parecida com uma criança com gripe, né? Com resfriado. Aqui nos olhos, o que a gente vai observar? Se tem secreção, se tem manchas, né? Então a gente observa às vezes a esclera amarelada, no caso da icterícia. E aqui embaixo a gente tem uma criança com hemorragia ocular, tá vendo? Provavelmente por conta de uma coqueluche, tá? Então tosse muito, como os vasos são muito sensíveis, eles se rompem e a gente tem essa hemorragia ocular, ok? Ainda nos olhos, a gente pode ter os olhos encovados, né? É muito comum na criança desidratada, uma criança muito emagrecida, desnutrida. Eu posso ter uma exoftalmia, que é aquela criança que parece que os olhos vão pular, né? É muito comum no indivíduo que tem, na criança não, mas no adulto, a gente percebe quando o indivíduo tem hipertiroidismo, geralmente fica um olhão assim, né? Parece que ele vai pular fora, tá? Eu posso ter a microftalmia, que é um olhinho menor do que o normal. E aqui a gente tem uma criança com hidrocefalia e a gente chama esse sinal aqui, ó, expressão de sol poente. Quando você percebe que fica uma parte, a tendência da criança olhar como se fosse para baixo, né? E em cima fica toda a parte da esclera dos olhinhos para cima, tá? É bem fácil de perceber isso no hidrocefálico. Ainda nos olhos eu posso ter alteração de pálpebra, né? Então eu posso ter uma pálpebra oblíqua para cima ou para baixo, tá? Eu posso ter um coloboma palpebral, que é essa foto que vocês estão vendo aqui acima, tá? A primeira foto é como se não tivesse uma continuidade da pálpebra, como se ela tivesse sido interrompida. É uma má formação, tá? Eu posso ter uma blefarite, tá vendo? Os pequenos pontinhos aumentados aqui, ó, na região marginal da parte interna da conjuntiva, e eu posso ter o ordeolo, que a gente chama, que é como se fosse o terçol, né? Que é muito comum a gente falar vulgarmente, chamamos ele de terçol, tá? Mas chama-se, na verdade, ordeolo, ok? Seguindo o nosso exame segmentar, ainda na parte da cabeça e dos olhos, a gente tem a parte dos cílios. Eu posso ter cílios ausente, né? Parcialmente ou total. Também existem algumas patologias que podem acontecer isso. Podem ser curvados para fora e para dentro. Quando eles são curvados para dentro, é muito comum as crianças fazerem conjuntivite, tá? Algum processo inflamatório por conta disso. E aí, na verdade, a gente ensina a mãe lavar com água e sabão, tá? Porque é bem interessante de observar essas crianças. Eu posso ter alteração de canal lacrimal, né? Então, eu posso ter secreção e edema e rubor. Posso ter um excesso de lacrimejamento e posso ter ausente, esse excesso pode ser ausente ou contínuo. O que pode acontecer aqui no canal lacrimal é que essa criança pode nascer com obstrução do canal lacrimal.
tá certo? E aí também é um procedimento cirúrgico, uma cirurgia super simples de realizar, mas pode ser que seja necessário. O que a gente vai observar na conjuntiva, né? Que é a parte branca do olhinho. Hiperemia, ardor, prurido, secreção. E na esclerótica, que é a parte em torno do olhinho, né, em torno da íris, aí a parte azulada, é mais azulada no recém-nascido. Aí é interessante porque as pessoas pensam assim, nasceu de olho azul, né? Mais amarelado. A gente pode ter uma região, uma área parda com pontos mais escuros, é muito comum nas crianças negras, né? E eu posso ter manchas hemorrágicas, de acordo com algumas patologias também, ou até às vezes acidente obstétrico, também é bastante interessante de observar. Ainda nos olhos, eu vou fazer a parte de córnea, ela pode ser opaca ou turva. A íris, que é o que dá cor aí ao olho, né? Ela pode ser acinzentada nos primeiros meses, que é a criança, a família acha que nasceu com o olho azul, né? Depois ela pode ficar mais avermelhada nas crianças portadoras de albinismo, né? E pode ter uma forma irregular. A nível de pupila, vocês vão aprender bastante, já aprenderam, o exame neurológico do adulto, na criança não muda muito, elas têm que ter tamanhos iguais, são geralmente redondas e são reagentes à luz, né? Então, se elas não estiverem reagindo à luz, ela faz como se fosse uma leve expansão e retorna à sua posição normal. Se ela não fizer isso, é porque a gente pode ter algum grau de patologia aí, tá? Acomodação da pupila, se estão contraídas ou dilatadas, se estão isocólicas, ou seja, a gente chama de pupilas isocólicas quando elas estão do mesmo tamanho, e pupilas anisocóricas quando elas estão em tamanhos diferentes, tá? Isso você já deve ter visto em exame neurológico. E observar os movimentos oculares. Eu posso ter estrabismo, aquela criança que parece estar olhando para um lugar e na verdade está olhando para o outro, e o nistagmo, né? Que é bem interessante também, dá até uma aflição da gente observar, ou seja, vai uma pupila para cada lado, né? Então, um olhinho vira para cada lado. O estrabismo, gente, o nistagmo precisa ser observado e examinado. Agora, o estrabismo, ele é fisiológico até o 9º mês de vida da criança, tá? Então, a gente só diz se uma criança é estrábica de fato ou não após o 9º mês de vida. E a Sônia brigando com o sistema, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês 2 fotos bem interessantes, que é o pseudo-estrabismo, que a gente fala, né? Porque é um lactente, né? Então, olha, parece que ele tem estrabismo, mas é um pseudo-estrabismo. E aqui embaixo é um estrabismo verdadeiro, né? A gente percebe que existe um direcionamento muito maior realmente da região ocular aí, tá? Fácil de perceber a diferença. Ainda nos olhos, nossa, quanta coisa pra gente examinar nos olhos, né? Parece que é tão breve, né? A gente tem um monte de coisa pra gente examinar. Na verdade, essa aula era a aula que eu queria fazer com o Isaac, viu, gente? Filho da Thaisa. Aqui a gente vai observar, falar um pouquinho sobre a acuidade visual. Então, o recém-nascido, ele tem uma ausência de reação à luz, veja, como se fosse uma cegueira, mas não é cegueira. Então, ele consegue até perceber o ambiente claro e escuro. Por isso que a gente sempre orienta as mães, quando os bebês nascem, que mesmo que ele dorme muito durante o dia, mas para deixar que ele durma na presença da luz. Então, não precisa fechar a janela, nada disso, porque é nessas horas que a criança às vezes confunde o dia com a noite, troca o dia pela noite, tá? Mas ele percebe onde está claro e escuro, mas ele não define as pessoas ainda, tá? O lactente, ele fixa e acompanha os objetos, então ele desenvolve realmente a parte de acuidade visual. É muito interessante no recém-nascido no lactente, quando a gente quiser, pode observar que os brinquedos, principalmente mobile que a gente pendura nos berços, geralmente eles trabalham com cores quentes, né? Então vermelho, laranja, amarelo, que são cores que vão desenvolver mais a percepção do lactente e do recém-nascido, tá? Isso aí não é fácil da gente perceber. O pré-escolar já identifica, obviamente, todos os objetos familiares, né? Ele franze a testa, faz aquela carinha meio esquisita, de bravo, parece. Eu posso ter algumas quedas, porque ele está começando, né, a se aproximar de alguns objetos. E na criança, no escolar, a gente percebe que tem alteração de acuidade visual, principalmente quando ele entra na escola, pela dificuldade de aprendizado. Então, às vezes a gente acha que a criança não está aprendendo direito, mas a questão não é nem neurológica, a questão não é nem cognitiva, a questão é que ele não enxerga direito, tá? Então, geralmente, quem faz o primeiro diagnóstico de dificuldade de redução de acuidade visual são as professoras na escola, tá? Saindo agora um pouco dos olhos, vamos para a parte dos ouvidos, tá? Então, a gente tem as orelhas, né? A primeira coisa que a gente observa é a implantação da orelha, tá? Eu posso ter uma implantação mais fisiológica ou uma implantação mais baixa dessa orelha, que é muito comum te observar nas crianças portadoras de síndrome de Down, né? Posso ter uma orelha menor, pequena, que a gente chama de microtia, ou uma orelha maior, que nós chamamos de macrotia. Esses nomes, gente, para a prova não precisa decorar, tá bom? Isso é importante dizer que quando eu tenho uma implantação mais baixa de orelha, eu lembro que tem síndrome de Down, né? Presença ou ausência de anotia, ou seja, quando a gente não tem para virar auricular, não tem ouvido, pode acontecer, tá? Observar deformidade nessa orelha, orelhinha abano, que é aquela orelhinha mais abertinha, assim, né? Que é fácil de observar.
Pequenos orifícios podem acontecer, cistos ou fístulas de secreção, odor desagradável, geralmente por falta de higiene, é muito comum em lactentes, mas às vezes tem medo de limpar, ou então dá banho, mas não seca corretamente, principalmente a região posterior do ouvido, né, da orelha. Observar secreção, sujidade, observar o cerúmen, ele pode ser um amarelo acastanhado e pastoso, escuro ou endurecido também. Uma coisa importante para vocês orientarem uma mãe em pediatria, a gente nunca, quando vai limpar a orelha da criança, a gente não introduz o cotonete lá no orifício da orelha, né? Então a mãe precisa limpar onde ela consegue visualizar a parte mais externa da orelha, não precisa introduzir nada no orifício da orelha para que se limpe o ouvido da criança, tá? A inspeção das estruturas que são internas, né? Então eu vou observar o posicionamento do otoscópio, aquilo que a gente tá. Geralmente o enfermeiro não usa otoscópio, tá, gente? Mas caso vocês utilizem em algum momento, então no lactente o que a gente faz? A gente puxa a orelha para baixo e para trás e a gente observa uma abertura da parte interna da orelha, tá? E na criança acima de 3 anos a gente puxa para cima, olha que interessante, e para trás, tá? Observar o que é alteração, quando a gente está com otoscópio, da membrana timpânica. Eu posso ter uma membrana mais rosa, que é o que a gente vê fisiologicamente, tá? E posso ter uma membrana com pérola, né? Parece que ela tem vários pontinhos, como se fossem pequenas pérolas ou acinzentada. Ou posso ter uma membrana translúcida e brilhante, que é o que a gente mais espera, né? Então aqui a gente observa algumas alterações de membrana, tá vendo? Ó, aqui uma hiperemia, aqui uma membrana mais avermelhada, tá? Mas com secreção aqui, ó, tá? E algumas outras pequenas alterações que a gente pode ter na membrana do ouvido aí, certo? Ainda no acuidade auditiva, então quanto a criança ouve, né? Então o recém-nascido ele ouve tranquilamente, ele tem os reflexos primitivos. Então, quais são os reflexos primitivos do RM, gente? Isso eu vou dar para vocês depois de saúde da mulher. Mas a gente tem basicamente 5 reflexos primitivos, tá? Então a gente tem o reflexo de Moro, que é aquele que a gente coloca o bebê sobre uma superfície, a gente levanta a mãozinha do bebê e ele tende a abraçar, assim, né? Ele solta o bracinho, parece que ele vai abraçar a gente. Então a gente tem Moro, a gente tem reflexo de preensão, que a gente coloca geralmente como se fosse a gente pode colocar uma caneta na mão do bebê e parece que ele vai agarrar essa caneta, tá? Reflexo de sucção, que é quando a gente coloca no peito para mamar. Reflexo de marcha, que é quando a gente coloca o bebê de pé e ele tende a esboçar um passinho, parece que ele vai caminhar, tá? Falei todos, sucção, marcha, preensão, pega, tá? Esse também tem um que eu tô esquecendo agora, quando eu lembrar eu conto para vocês. No lactente, a gente observa que ele tem uma boa acuidade visual, porque geralmente quando você fala com ele, ele tende a voltar a cabeça para onde ele ouviu o som, né? Acalma-se geralmente com sons agradáveis. É muito legal aqui, as mães costumam pôr música para ouvir durante a gravidez, né? Música para o bebê ouvir depois, música de ninar, canções que geralmente acalmam, que trazem tranquilidade para o ambiente, tá? É muito comum eles se irritarem com sons muito altos ou muito brusco, né? Então a gente não precisa ir para o baile funk com o bebê, a gente vai, obviamente, orientar essa família que cria a criança no ambiente que seja habitual da família, mas não precisa ser o baile funk, né? Porque a batida é realmente muito brusca para ele, tá? No pré-escolar, ele começa a aprender a falar, então ele só vai falar aquilo que ele ouve, né? Por isso que ele parece um reloginho, um bichinho de repetição. Então, se a gente fala palavrão, ele vai repetir, obviamente, tá? E vai responder as ordens da gente e começa a fazer alguns questionamentos, né? Calço chinelo, mas por que eu calço chinelo? Vamos escovar o dente, mas por que escovar o dente, né? Então ele começa a entender e interpretar algumas coisas por conta realmente do que ele ouve. É muito interessante isso quando a gente fala assim, a criança é muda e surda. Muitas vezes ele não é mudo, ele só é surdo, mas ele não consegue falar porque ele não codifica, né? Isso é bem importante de observar, tá? E o escolar, a gente percebe a surdez, muitas vezes, a redução da acuidade auditiva, também percebida durante a fase escolar, né? Então, quando a criança entra na escola, é aquilo que eu falei para vocês, se ela não enxerga direito, se ela não ouve direito, obviamente ela não vai interagir e não vai aprender também corretamente como a gente gostaria que ela aprendesse, tá? A nível de nariz, ainda na cabeça, a gente tem que ver a simetria do nariz, se tem algum desvio para um lado ou para o outro, algum tipo de obstrução, assimetria e também o diâmetro dessa narina. Se tem secreção, se tem batimento de asa de nariz, aqui o termo correto é batimento de aleta nasal, tá? É aquela criança quando está com muita falta de ar, ela respira e parece que o orifício nasal abre e fecha, tá? Observar a epistaxe, que é o sangramento nasal, observar se tem algum corpo estranho, isso é muito comum na fase pré-escolar, né, as crianças de 1 a 2 anos de idade. Observar sujidade também é importante.
A nível de boca, gente, na boca a gente tem algumas alterações que são também interessantes, tá? Que vocês vão observar no exame físico. Então, observar a movimentação dessa boca, se tem assimetria ou se é uma boca simétrica, se tem um sinal de paralisia. Observar lesões, eu posso ter uma úlcera, posso ter uma fissura, posso ter uma vesícula. E aqui o que a gente mais vê realmente logo ao nascimento é o lábio leporino, né? Eu posso ter o lábio leporino, que é esse lábio aberto que vocês estão vendo aqui, ó, nessa fotinha abaixo e também na foto ao lado. E eu posso ter, às vezes, o lábio íntegro, posso ter a fenda palatina. Então, eu tenho duas malformações aí. Uma coisa é o lábio leporino aberto, que é a parte do lábio, e a fenda palatina, que fica o quê? No palato superior, no céu da boca, né? Aqui a gente tem 4 situações, ó. Então, aqui a gente tem uma criança com lábio leporino, na primeira fotinho, que é a letra A. Se não me falha a minha visão, tá? Acho que é um Azinho minúsculo, né? E a gente percebe que tem um lábio leporino aqui no rostinho da criança com o lábio aberto, e aqui a fenda palatina também aberta totalmente, né? A foto ao lado, acho que é um Azinho maiúsculo, a gente tem o lábio leporino, mas a gente não tem fenda palatina, tá vendo? O palato superior é totalmente íntegro. Na foto abaixo, a gente tem um pouquinho diferente, tá vendo? A gente tem uma fissura no lábio e uma fenda palatina. Aqui a gente tem uma fissura dupla no lábio, tá vendo? Ó, o lábio na foto D, o lábio tem 2 aberturas e a fenda é completamente, o palato superior é completamente aberto. A correção do lábio leporino, tanto do lábio quanto da fenda palatina, são correções cirúrgicas, né? Então, talvez vocês encontrem um pouquinho de dificuldade quando essa criança nasce no aleitamento materno. Mas, Sônia, é possível amamentar? É possível amamentar. Precisa de muita dedicação. A gente tem alguns adaptadores de silicone que a gente consegue colocar na mama da mãe, no bico do peito, né? Para que o bebê possa mamar e para que a gente consiga vedar essa fenda palatina. Porque quando o bebê suga a mama materna, ele vai fazer uma pressão negativa. E quando existe o lábio leporino ou a fenda palatina, ele não consegue uma vedação total para puxar esse leite, tá? Então a gente precisa muito da ajuda da enfermagem. Na língua, o que nós vamos observar? Né? A nível de boca e garganta, a gente começa pela língua, então a gente pode observar uma micro ou uma macroglossia, então uma língua maior do que o normal, né? Ou menor do que o normal. Uma língua protusa, aquela língua que a gente tem a impressão que parece que ela não cabe na boca, também é muito comum nas crianças portadoras de síndrome de Down, né? O sulco transversal e longitudinal, que são as riscas que a gente percebe na língua. Eu posso ter uma língua saburrosa, infamoesa, parece que cheia de pontinho vermelho, né? Eu posso ter uma leucoplasia, que são pontinhos brancos que aparecem, dá para ver bem nessa foto aqui, ó, embaixo, tá? Eu posso ter um freio de língua curto também, curto e fibroso. Quando acontece isso, muitas vezes também o bebê o recém-nascido tem dificuldade de aleitamento materno, porque ele não consegue fazer um movimento de sucção. É um processo de uma correção disso, é cirúrgica, mas é muito simples, super rápido, tá? Anestesia local, sem nenhuma grande preocupação. E eu posso ter nas papilas, elas podem estar hipertrofiadas ou atrofiadas, de acordo com o que a gente está, se tiver um sinal de inflamação, de infecção, eu posso ter ela mais edemaciada, mais hiperemiada, tá? A nível de mucosa da boca, o que a gente vai observar? A litose está muito ligada à questão de higiene, à questão de lesão, né? Eu posso ter exantemas, a primeira foto que vocês têm acima, ela mostra pra gente algumas lesões causadas pela varicela, tá vendo? Ó, na parte interna da boca, tá? Eu posso ter uma parte ictérica, eu posso ter sangramento, posso ter lesões em forma de afta ou candidíase, né? São bem semelhantes, a gente observa aqui, ó, um palato superior, uma lesão bem interessante. Observe que a condição dentária também aqui é muito ruim, né? Ó, a gente tem dente cariado, né? Dente com restauração antiga. Então, tudo isso é importante da gente observar na condição da criança. Até porque vai influenciar na questão alimentar. Essas lesões mais esbranquiçadas, que é de candidíase, às vezes é falta de higiene, às vezes é uma patologia de base, muito comum em criança da oncologia, né? Então, tem situações que a gente tem que estar atento de como a gente vai examinar essa criança, tá? A nível de cabeça ainda, boca e garganta, então observar o palato duro e o palato mole, né? A integridade do palato, lá, fenda palatina, se tem algum outro tipo de lesão, se tem abaulamento, tá? Aqui é interessante, quando vocês pegarem um bebê e ficou muito tempo entubado logo ao nascimento, o que acontece? Como o palato mole ele é muito flexível, geralmente ele tende a fazer a fórmula da cânula orotraqueal. Então, quando a gente examina e passa a mão enluvada no palato superior desse bebê, a gente sente o desenho da cânula, né? Ele faz assim, ó. É bem interessante de observar, tá? Observar a úvula, né? O movimento para cima e para baixo, quando a gente está examinando, geralmente com a baixa dor de língua, quando a gente vai, a criança faz aquele movimento de náusea, né? E a gente percebe a movimentação da úvula, isso também é fisiológico.
Observar amígdalas, eu posso ter ausência quando a criança já fez a cirurgia, já fez o que a gente chama de amidalectomia. Hoje a gente faz muito pouco, né? Isso na época, lá, sei lá, 40, 50 anos atrás, era muito comum. Então, se a criança tivesse amidalite de repetição, já se fazia amidalectomia, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque a gente entende que esse é um fator de proteção. Então, a amígdala está lá realmente para inflamar, se for o caso, então ela confere também proteção, tá? Observar se ela está aumentada ou diminuída. Observar na amígdala, isso a gente faz como enfermeiro bastante, tá, gente? Se tem edema, se tem hiperemia, se tem dor, se tem secreção, se tem rouquidão, se tem tosse, se tem halitose, tá? Ainda na orofaringe, observar edema, hiperemia e secreção em qualquer, né, na parte interna da boca, na bochecha, que a gente chama, na bochecha interna, tá? Observar na gengiva, ela pode estar hipertrofiada, com algum tipo de lesão, edemaciada ou dolorida, pode estar esbranquiçada, é muito comum na erupção dental, então, quando está saindo os dentes, os primeiros dentinhos, principalmente com lactente, é fácil a gente perceber, ela fica bem dolorida, bem sensível, tá? A gente vai observar se tem hiperemia, se tem sangramento, se tem ulceração. Aqui nessa imagem, a gente tem a congestão de uma hemorragia gengival, tá vendo? Dá pra ver bem a lesão, principalmente aqui embaixo, tá? Isso pode ser causado por uma patologia de base ou por um erro na escovação, tá? Tem algumas coisas, medicação, né? Então tem algumas coisas que podem levar a essa hemorragia, tá certo? Os dentes, né? Nós não somos dentistas, não vamos examinar minuciosamente esses dentes. O que a gente vai observar? Se tem ausência de número compatível com a idade. Então é importante que a gente saiba em que idade vão surgir os dentes caninos, os incisivos, os molares, né? Se estão quebrados, se estão cariados, o desgastado é muito interessante nas crianças que rangem os dentes, né? Que tem bruxismo, tá? Ela faz assim, ó, e o dente tende a ficar desgastado. Eles podem estar acinzentados ou esverdeados, isso é muito comum quando a criança faz uso de ferro, né, de sulfato ferroso, que é um protocolo nosso em pediatria, a criança até 2 anos faz suplementação de ferro. Então, dependendo da qualidade dessa medicação, ela pode manchar os dentes ou não, tá? Eu posso ter uma icterícia mais prolongada, posso ter manchas amareladas, isso é muito comum quando eu tenho displasia do esmalte dentário, isso é muito comum em criança com desnutrição. Posso ter dentes desalinhados, com má oclusão, e aí muitas vezes, infelizmente, nem toda mãe tem o hábito de levar o filho ao dentista, né? Então, às vezes a gente, como enfermeira da atenção básica, como enfermeiro pediatra, é função nossa orientar, olha, é importante que você procure. A gente não consegue examinar aqui, dizer exatamente que alteração que existe, mas existe alguma alteração, e é interessante que você procure ajuda e avaliação do dentista, tá? Observar um tipo de prótese, o aparelho ortodôntico, caso a criança utilize, a gente descreve isso no nosso exame físico, tá? Eu gosto muito desse slide, tá vendo? Ó, ele mostra pra gente, aqui, ó, do sexto ao oitavo mês, os dentes incisivos inferiores, tá vendo? Os incisivos superiores de 7 a 9 meses, e ele vai dando pra gente a idade e os dentes que tem que estar surgindo, né? Então, com essa imagem, gente, dá para decorar? Só se você faz isso todo dia. Se não, não tem problema nenhum você ter uma fotinho dessa lá na sua mesa, no seu material de bolso, para que você possa consultar. E realmente, de cabeça, talvez a gente não consiga gravar todas as imagens aí, tá? Aqui a nível de pescoço e traqueia, então observar se esse pescoço é curto também é uma outra alteração bem presente no lactente com síndrome de Down. Ele pode ser maior, mais longo, também tem uma questão muito interligada com a questão genética, né? Observar a posição, posso ter um torcicolo, um opistótono, né? Torcicolo quando a criança tem dor muscular, alteração muscular, e o opistótono, acho que eu já falei para vocês, quando a criança tem geralmente lesão neurológica, ela curva, ela flete a cabeça na região posterior, tá? Tem criança que parece que vai virar um C, assim, parece que ela vai encostar a região da cabeça lá no calcanhar. Crianças que não sustentam a cabeça até após os 3 meses de vida, tá? Então é bem interessante isso também. E a movimentação limitada dessa cabeça não. Traqueia, a gente vai palpar a traqueia, gente, com os dedos, com nossos polegares e indicadores, tá? E sentir se essa traqueia é uma traqueia, ó. Observem aqui como eu tô fazendo, se ela é flexível ou não, tá? E para frente e para trás. Então, observar se tem aumento de tireoide, se tem massa palpável, tá? Ó, da forma como eu tô fazendo, que vocês podem ver aqui na imagem, tá ok? E aí, observar parotidite. Olha que interessante. Vocês podem ver que tem um aumento grande aqui, ó, na região do lado direito da criança, que nada mais é do que o aumento da glândula parótida, tá? Provavelmente uma cachumba aí, ou então realmente só o aumento da glândula. Geralmente, na criança é mais comum a gente ter a cachumba. Hoje a gente tem a vacina, mas a gente ainda tem a lesão, tá? Saindo agora da parte da cabeça, vamos pro tórax, né? Então, a gente vai observar a caixa torácica.
Também já comentei isso com vocês. Então, no lactente, ela tende a ser mais circular. Ela só vai perder essa forma circular após os 2 anos de idade, né? E a gente pode ter algumas alterações após os 2 anos. Eu posso ter o que a gente chama de peito de pombo, que é essa primeira foto que vocês estão vendo bem do ladinho, essa foto coloridinha, ó. Isso é o que a gente chama de peito de pombo, tá vendo? Parece que ele faz como se fosse um funilzinho para frente, como se fosse um barril. É muito comum em crianças que têm doença respiratória crônica, asmático, bronquiteiro, tá? É bem interessante de observar. Observar a coluna vertebral na posição sempre ereta. A gente sempre vai observar essa criança na região posterior, ou seja, de costas, de perfil, para que a gente possa observar alguma tortuosidade. E a gente vai curvar, como vocês estão vendo aqui nessa fotinho preta e branca, ó, a gente vai curvar, a gente observa, tem uma escoliose importante aqui, ó, um desvio lateral à direita, e a outra a gente curva e a gente vê o mesmo desvio, mesmo com a criança curvada, tá? Então a escoliose nada mais é do que um desvio lateral, a lordose é uma curva lombar, né, geralmente muito aumentada, tá? Então é aquela pessoa que parece que tem o bumbum mais empinadinho, e a cifose é uma curva dorsal, ou seja, na região dorsal. Aí realmente são questões de postura, né? É bem interessante a gente observar também. Observar as mamas, como a gente faz na paciente ginecológica, na paciente adulta, né? Na saúde da mulher. Os braços ao longo do corpo, a gente observa a mama sentada, com a criança sentada e com a criança de pé, tá? Decúbito dorsal, ou seja, a criança deitada, braços elevados à cabeça, movimentos rotatórios, observar, fazer expressão. O que é expressão mesmo? É quando a gente faz a pequena compressão dos mamilos para ver se tem alguma saída de secreção, tá? Observar se tem assimetria, se tem ginecomastia, nos meninos é o aumento dessa mama de forma anormal, algum nódulo palpável, alguma mama palpável, se tem secreção, se tem mamilos extranumerários, isso é bem interessante, às vezes tem mais de um mamilo, tá? Distância dos mamilos, se ela é menor ou igual a 1/4 do perímetro torácico. Então, se eu tenho um perímetro torácico de 32, eu vou ter mais ou menos aí uma distância de 4 centímetros de um mamilo e outro, tá? E observar o estágio de Tanner, que eu já falei para vocês lá atrás, vou mostrar para vocês outra foto. Porque lá eu mostrei para vocês o Tanner falando dos pelos pubianos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o Tanner na avaliação das mamas das meninas. Olha que interessante, tá? Eu também tenho 4 graus de variação de Tanner, tá? Então, eu tenho grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, tá? Então, observar sempre de frente essa mama e também de perfil, tá? Então, eu tenho apenas mamilo, depois o primeiro broto mamário no grau 2, no grau 3 começa a aparecer a primeira fissurinha, né? A primeira linha entre a divisão da mama e do tórax. No grau 4, essa linha aumenta bastante. E no grau 5, a gente tem o padrão da mulher na vida adulta, né? Então, a gente consegue bem separar a mama do tórax. São órgãos fácil da gente distinguir, tá? Pulmão, gente. O que vocês vão avaliar de pulmão? Primeiro, a frequência respiratória, se ela é compatível com a idade ou não, tá? Então, o recém-nascido ele tem uma frequência respiratória de 30 e 40 respirações por minuto. A criança de 1 a 2 meses de idade, ela vai ter um pouquinho menor, então de 26 a 40, o máximo é o mesmo. A criança de 1 a 6 anos começa a diminuir um pouquinho essa frequência, eu vou de 20 a 30. De 6 a 10 anos, eu tenho um padrão de 18 a 24 respirações por minuto. E de 10 anos ou mais, eu tenho um parâmetro da vida adulto, né? Então, eu tenho uma frequência respiratória em torno de 16 a 20, tá? O abdômen, né? A respiração é abdominal até os 3 anos de idade, a gente não percebe muita elevação do tórax, assim, do abdômen. A respiração de 3 a 7 anos, a gente observa tóraco-abdominal, que a gente chama, ou seja, tanto eleva o abdômen quanto o tórax. E acima de 7 anos, é que a gente percebe um padrão realmente só de elevação torácica durante a respiração. Eu posso ter uma respiração superficial, né, uma normopneia, posso ter uma hiperpneia, ou seja, uma respiração um pouco mais rápida, ou seja, eu aumentei a frequência, tá, não aumentei ainda a força muscular, né, para respirar. Posso ter um ritmo irregular e posso até mesmo ter uma apneia, que é a parada da respiração, tá? Ainda no pulmão, observar o desconforto respiratório. Se eu tenho dor relacionada à respiração, isso não é fisiológico, nenhuma criança deve sentir dor a respirar. Se a gente tem tosse, que agora com coronavírus é o que a gente mais tem ouvido falar, e se tem sinal de secreção. Essa imagem que vocês têm aqui, olha, é de um lactente, de um recém-nascido, provavelmente, e a gente percebe uma retração do processo tifoide aqui, tá vendo? Ó, fica côncavo realmente, né, essa parte do tórax, tá? No tórax, a gente faz palpação torácica primeiro, então a gente vai sentir o quê? O frêmito tóraco-vocal. Então, na hora que a gente espalma as 2 mãos no tórax da criança, a criança respira e a gente sente aquele ar entrando e o ar saindo do pulmão, tá? Então, as mãos abertas sobre o tórax, olha lá.
Se a criança já fala, a gente pode pedir para ela falar 33, senão a gente vai conseguir sentir o flêmito realmente com o choro da criança. É bem fácil de sentir, não tem nenhuma dificuldade. Observar se eu tenho aumento de consolidação, eu posso ter uma broncofonia, às vezes num edema, num enfisema, né, numa hiperventilação pulmonar, numa crise de bronquite, eu posso ter aumento disso e posso ter uma redução no enfisema pulmonar. Quando eu tenho líquido ou secreção nesse pulmão, eu posso ter redução desse flêmito. Eu posso ter uma consolidação ou então uma redução do flêmito, tá? Ai, gente, eu esqueço. Bom, e aí ainda na palpação do tórax, olha lá, a criança sentada, vocês podem observar na imagem, eu vou observar, vou avaliar o que? A região anterior e posterior do tórax. Na região anterior, eu tenho uma inspiração, eu peço que a criança respire normalmente, né? E depois eu peço para ela realizar uma inspiração máxima. Coloco minhas mãos sobre o peito com os polegares na linha média e os dedos estendidos, tá? E na parede anterolateral. E observo que a expansão pulmonar, se ela é simétrica, se ela acontece de forma bilateral, né? E depois eu faço essa mesma avaliação na região posterior. E eu peço que a criança inspire e expire também de forma máxima. Eu fico posicionada na parte de trás da criança, com o polegar sobre a coluna e os dedos também estendidos na lateral da criança, o tórax da criança, tá? Depois que a gente palpou esse tórax, a gente vai percutir o tórax. Também na região, tudo no tórax a gente faz anterior e posterior, palpação, percussão e ausculta, tá? Na região anterior eu vou observar, fazer a percussão no ápice e na base, né? Então, lembrando que se eu tenho 3 variações de som quando eu percuto, não é? Eu posso ter um som timpânico, um som maciço ou um som submaciço. Então, se eu tenho um tórax totalmente preenchido por ar, eu vou ter um som sempre timpânico, tá? Se eu tenho uma pneumonia, uma broncopneumonia, eu posso ter um som mais submaciço ou até maciço, se eu tiver muita secreção nesse pulmão, tá? Na região posterior, eu faço isso dos ombros até a 8ª ou 10ª costela e também vou ouvir essa ressonância. Lembrando que eu tenho 3 variações de som, gente, na percussão pulmonar. Ele pode ser timpânico, maciço ou submaciço, tá? Acho que isso está bem claro para vocês, até porque não muda do paciente adulto, né? É a mesma variação de som que a gente pode ter aí, tá? Ó, aqui eu trouxe para vocês a formação do tórax, né? Então a gente percebe aonde a gente tem o tórax à direita, a gente tem 3 lóbulos, lembra? Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. E no esquerdo, como a gente tem área cardíaca, a gente tem o quê? Só lobo superior e inferior, tá bom? Aí nós vamos partir para a ausculta torácica, que a gente também deve fazer na região anterior ao tórax e posterior ao tórax. Na ausculta, eu vou usar o estetoscópio de preferência aquecido, né, numa temperatura agradável para a criança, principalmente por um recém-nascido e um lactente. Eu vou auscultar o quê? Murmúrio vesicular. Eu espero auscultá-los. Ele pode estar ausente, ele pode estar diminuído, pode estar aumentado. Quando ele está diminuído ou ausente, é muito comum acontecer isso quando a gente tem atelectasia ou pneumotórax. Então, o que é atelectasia? A gente tem os alvéolos pulmonares, né, que são nossas bolinhas lá preenchidas por surfactante, lembra? Por um lubrificante para não colabar. Então, na hora que eu inspiro, eu estou dilatando esse alvéolo. Na hora que eu expiro, a tendência é que esse alvéolo se colabe. Por isso que lá dentro a gente tem o que a gente chama de surfactante, né? Como se fosse a nossa graxa lá, para não colabar. Caso eu tenha colabamento alveolar, ou por pneumonias, ou por broncopneumonia, enfim, qualquer outra causa, eu tenho o que a gente chama de atelectasia. Então, a atelectasia é o colabamento alveolar, tá? Posso ter o pneumotórax, que é quando a gente tem alguma ruptura alveolar e a gente tem ar também nesse interstício pulmonar. Eu posso ter um murmúrio vesicular aumentado, que é muito comum no indivíduo com bronquite aguda. Eu faço muita força para respirar, então aumenta esse murmúrio vesicular. Isso pode acontecer no pulmão oposto ou até mesmo no pulmão lesado. E eu vou auscultar o quê? O ruído brônquico, que é quando a gente consegue auscultar a traqueia, né? É mais fácil auscultar a traqueia na expiração. Isso o pediatra vê muito quando ele ausculta a criança, ele fala assim, essa secreção é mais alta, essa secreção é mais baixa. A gente consegue determinar justamente durante a ausculta. Por isso, gente, a melhor forma de vocês treinarem a ausculta e variação é em pediatria, porque a gente vai encontrar de tudo um pouco, tá? E aí a gente tem dentro da ausculta, que é muito importante vocês saberem isso, os ruídos anormais, que nós chamamos de ruídos adventícios. Aí eu posso ter roncos, eu posso ter estertores, posso ter sibilo e posso ter atrito pleural, tá? Quando eu tenho ronco, é quando eu tenho uma criança com quando a gente tem muita secreção, muito catarro, muita tosse uma tosse fluida, né? Uma tosse com secreção, não uma tosse seca, tá? Então eu tenho os broncos maiores com bastante secreção, é uma tosse geralmente contínua, e eu percebo essa ausculta de ronco, de secreção, tanto na inspiração quanto na expiração.
O estertor é mais comum quando a gente tem lesão nos alvéolos, então uma lesão um pouco mais baixa, ou nos bronquíolos, tá? E o estertor eu tenho duas variações. Eu posso ter um estertor criptante, que a gente ouve só na inspiração, né? E eu posso ter um subcriptante, parece pedrinha rolando, assim, tá? Que é mais forte na inspiração, da inspira e expiração. Então, essas são as grandes formas de a gente diferenciar o estertor, se ele é crepitante ou se ele é subcriptante, tá? E eu posso ter falsos ruídos traqueais e nasais, né? Então, em criança pequena, quando tem uma obstrução nasal, às vezes essa obstrução vai influenciar na minha ausculta, tá? Então, às vezes é até legal na hora do exame físico a gente lavar a narina com soro fisiológico, fazer uma aspiração, para que a gente tenha uma ausculta fidedigna. Observar sibilo, que é um outro tipo de ruído adventício, que é o sibilo é o miado do gato, né? Que é muito comum na asa. É fácil de vocês perceberem. E o atrito pleural, que é como se fosse como se a gente estivesse rangendo, né? Uma parte de couro sobre a outra parte de couro, tá? Também é fácil da gente perceber, comum nas pneumonias, bastante comum. Aí na ausculta, gente, então os ruídos audíveis à distância. Tem alguns desses ruídos que a gente ouve até à distância, não precisa nem de estetoscópio, tá? Um deles é o ronco, né? Quando tem muita secreção fluida. O sibilo, que é o que a gente ouve miado de gato na asma. O estertor, quando eu tenho um estertor em forma de bronquite, aquele cara que faz aquele estridor, tá? Na laringite, né? Porque ele vai, né? Ele vai respirar e vai fazer é muito comum, aqui esse estridor laringite estridulante, é muito comum quando a gente tem, esqueci o nome da patologia, tá? Laringotracomalácia, é bastante interessante de observar. Gemido expiratório, então nas pneumonias extensas, quando eu tenho doença pulmonar de membrana hialina, quando eu tenho descompensação cardíaca, tá? E aí a frequência das nossas respirações e do nosso pulso que a gente vai ouvir no tórax, né? Então, nós estamos falando de tórax aqui. Nos lactentes, o tórax é mais desviado para a esquerda, né? Então, a gente consegue uma boa ausculta no ápice do terceiro e quarto espaço intercostal à esquerda do tórax da criança. A frequência cardíaca ela pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a idade. Eu posso ter um pulso rítmico ou um pulso arrítmico. Aqui não muda nada como você está aprendendo no paciente adulto. Verificação de pulso apical, que é a ausculta direta no tórax, distal na região radial ou femoral, né? Eu posso ter um pulso forte, fraco, que é um pulso cheio, que a gente fala, ou um pulso mais abafado, tá? Pressão arterial, né? Conforme também a idade, ela pode estar aumentada ou diminuída, isso é fisiológico, tá certo? E aqui eu deixei 2 quadrinhos para vocês, um que fala da frequência cardíaca, então no recém-nascido a gente vai ter uma frequência de em torno de 140 batimentos por minuto. Na criança, que vai diminuindo essa frequência até chegar na frequência da vida adulta, né? A criança de 1 ano tem uma frequência média de 120 batimentos por minuto. A criança de 2 anos em torno de 110. A criança de 3 a 5 anos em torno de 90 batimentos por minuto. E de 6 a 11 anos em torno de 80 batimentos por minuto, tá? A pressão arterial até 3 anos, né? Então, em torno de 80 a 55, sistólica e diastólica. E vocês vão perceber que esse parâmetro vai aumentando de acordo com a idade, tá ok? Mas, gente, por favor, quem for trabalhar com pediatria, a gente não pode desistir de verificar a pressão arterial. É fundamental que a gente continue verificando a pressão arterial. Ainda mais hoje que a gente tem criança com sobrepeso, tem muita história de hipertensão na infância, tá? Ainda na parte do coração, o que a gente vai observar? Sinais de disfunção cardíaca. Essa imagem nesse slide mostra bem para vocês, a gente chama isso de baqueteamento. Tá vendo que os dedos são fininhos e eles se alargam na sua extremidade? Isso é muito comum em criança cardiopata, tá? Então, sinais de disfunção cardíaca, lá, a gente percebe cianose, palidez, sudorese, cansaço, dispneia, ortopneia, que é aquela criança que respira melhor sentada do que deitada, edema, hipodesenvolvimento, porque a criança queima muita energia, então ela tem dificuldade de ganhar peso, infecção de vias aéreas superiores de repetição, tá? Hipocratismo, que é esse dedo que eu falei para vocês, que ele vem lá da base da mão mais estreitinho, depois ele alarga na sua extremidade, que a gente chama de baqueteamento dos dedos. Facinho de perceber em cardiopata, tá? É bem clássico. E a ausculta cardíaca, olha que interessante, né? Então a gente tem aí os 4 focos de ausculta cardíaca, isso é uma coisa que vocês têm que saber também, principalmente na hora do internato e na vida prática da vida de vocês como enfermeiro, né? No dia a dia de vocês, tá? Então, lá do lado esquerdo do tórax, a gente tem o quê? Foco pulmonar e foco mitral. Do lado direito, a gente tem foco aórtico e foco tricúspide. É fundamental que vocês façam a ausculta desses 4 focos, para ver se a gente tem alguma bulha extra, para ver se a gente tem sopro, tá? Se é sistólico, se é diastólico, certo?
Saindo do tórax, vamos para o abdômen. O que a gente vai... Primeiro, mesma coisa do tórax, gente. Inspecionar, palpar e auscultar. Na inspeção abdominal, observar se ele é plano, se ele é globoso, se ele é volumoso, se ele é abaulado, se esse abaulamento é localizado ou não, se tem uma parte, ou se ele é em toda sua formação, existe esse abaulamento. Se ele é um abdômen flácido, distendido, se tem rigidez involuntária ou não, se ele é doloroso com a palpação ou não, se eu tenho hérnia, essa hérnia pode ser inguinal ou umbilical. Peristaltismo, eu posso auscultar ele mais aumentado ou diminuído, né, na ausculta, e na percussão ele pode ter um som timpânico, um som maciço ou também um som submaciço, ok? E aí, como é que a gente vai dividir esse abdômen para fazer o exame? Olha lá, a gente tem de 1 a 9, então a gente tem hipocôndrio direito, região do epigastro, região central, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, lá na figurinha do 4, né? Bem a região do fígado, aí que a gente costuma palpar, mesogástrico, região acima do umbigo, e flanco esquerdo. Depois, lá para baixo, a gente tem fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, então 7 e 9, e na região central, abaixo do umbigo, a região de hipogastro, tá? Então, quando a gente for descrever um exame abdominal, eu preciso dizer exatamente o que eu escutei em cada uma dessas partes. Então, eu tenho um som timpânico em hipogastro, eu tenho um som maciço, como é que é esse som? Aonde de fato está localizado esse som, tá? Na inspeção, olha lá, no recém-nascido, o que a gente vai observar na inspeção? Também o coto umbilical. Lembrando que o coto umbilical tem que ter 2 artérias e uma veia. Esse coto, ele é gelatinoso, como vocês estão vendo aí tem uma onfalocele ainda aqui, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas ele é gelatinoso, essa parte branquinha do coto umbilical, e ele vai se mumificar, ele vai necrosar e vai cair em torno de 10 dias, em torno do 10º dia de vida do recém-nascido. Eu posso ter infecção nesse coto umbilical, que vai retardar a queda e a cicatrização. Eu posso ter algumas anomalias nesse coto umbilical. Eu posso ter fístula, posso ter um falocele, que é o que vocês estão vendo aí, como se fosse uma herniação do coto umbilical. E eu posso ter estrofia vesical, que quando a vesícula, a bexiga, ela se exterioriza pela cavidade umbilical. É muito interessante de ver, tá? Eu tenho um umbigo cutâneo, né? E eu posso ter um granulão umbilical. Esse granulão umbilical é muito comum depois da queda do umbigo. Eu falei para vocês que geralmente o umbigo ele sofre a queda em torno do 10º dia de vida. E às vezes ele fica como se fosse um tecido mais gelatinoso, mais poroso e avermelhado. Aí a gente tem que cauterizar com nitrato de prata. Quem faz isso é enfermeiro ou pediatra, né? Então a gente tem isso geralmente na atenção básica. Como se fosse aquelas pedrinhas que as manicures gostam de usar quando estão tirando cutícula e causa sangramento, tá? É a mesma coisa que a gente realiza, tá certo? Na palpação abdominal, eu vou observar o decúbito dorsal, né? Com os joelhos também flexionados, observar tensão muscular. Então, na hora que eu vou flexionar esse joelho, tem alguma alteração desse abdômen? Observar os órgãos ocos e sólidos, plano, globoso, volumoso, abaulamento localizado, se ele é flácido, se está distendido, se tem rigidez involuntária, ou às vezes a gente observa um abdômen, quando a gente coloca a criança na mesa para examinar, a gente já percebe que ele é rígido, né? Que ele está endurecido, abdomentado, a gente chama. Às vezes ele só se torna rígido quando a gente vai manipular ele nesse sentir dor. Então é bem interessante de diferenciar isso. Pode ser um abdômen doloroso, a palpação ou não. E eu posso ter também hérnia inguinal ou hérnia umbilical. Lembrando que hérnia, gente, é uma fragilidade da musculatura. Então é muito comum a gente ter isso nos lactentes, principalmente quando eles nasceram prematuros, tá? Então, se eu tenho uma história, a mãe chega pra gente no consultório e fala, ele nasceu prematuro, eu preciso ficar mais esperto na questão da hérnia umbilical e na região inguinal também. Eu vou palpar esse abdômen de forma superficial, eu faço uma leve pressão com a falange distal dos meus dedos como examinador e vou observar o que? Se tem hiperestesia, se tem tensão muscular, vou palpar fígado, baço, nem sempre a gente palpa fígado sim, rim também a gente não palpa, útero também, dependendo, a gente não vai palpar, intestino, estômago, bexiga e aorta. Então, a gente vai observar alguma alteração, vai palpar de fato, a gente vai conseguir palpar bem o fígado aqui, tá? Palpar região dolorosa, por último. Então, se a mãe fala pra gente, bateu aqui, ou então esse lugar a gente já observa no primeiro exame que está mais abaulado, tem hiperemia, alguma coisa, a gente deixa sempre por último, porque vai causar dor, né? A bexiga é impalpável e a gente pode ter uma distensão também de bexiga, caso a criança não venha ao banheiro, esteja com dificuldade de eliminar essa diurese. Ausculta abdominal, eu vou auscultar o quê? Ruídos hidroaéreos, eles podem estar aumentados ou diminuídos ou ausentes, tá? Eu devo escutar o abdômen durante 5 minutos, tá certo? Então, quando a gente pode ter ruídos hidroaéreos aumentados? Em caso de diarreia, é muito comum. Diminuídos pós-operatória, a forma mais comum de observar. Porque a criança recebeu anestesia, então vai demorar um pouquinho para voltar à sua função normal. E a gente vai além a gente palpou, a gente auscultou e agora nós vamos percutir o abdômen, tá? Diretamente o dedo
flexímetro, né? Então, o dedo flexor, ó, dessa forma, lembra que eu mostrei para vocês, acho que eu já mostrei, senão eu mostro quando a gente estiver junto de novo. A gente vai percutir, ó, desta forma e auscultar o som, tá? Eu posso ter som maciço, timpânico ou submaciço. Da linha média axilar, ou seja, da lateral do corpo da criança, da direita e da esquerda até a região central da cicatriz umbilical. Observar distensão, eu posso ter gases ou líquido nesse abdômen, por isso que é importante a percussão. Observar maciez e observar o rebordo costal. Por isso que quando a gente está examinando o fígado, a gente vai conseguir verificar aonde está esse fígado. E o timpanismo, a esquerda e o restante todo do abdômen, como é de fato a ausculta desse abdômen, tá? Genitália, gente, deve ser uma avaliação rápida, nada muito demorado, embora essa aula seja uma aula muito extensa, né? Mas a genitália deve ter um exame rápido. Eu vou descobrir por partes, então não deixa a criança totalmente exposta, porque ela não se sinta desprovida, né? Se for uma criança escolar ou adolescente, principalmente adolescente, ele vai ter muita vergonha, então não deixe totalmente descoberto. A criança que é o toddler de 2 até 6 anos de idade, ele vai ter medo, então a gente tem dois sentimentos aí, né? A vergonha na fase escolar no adolescente e o medo, que é muito comum no toddler, que é a fase do 2 a 3, 4 anos do pré-escolar, tá? O RN pode ter genitália ambígua, então eu posso ter um hermafrodita, né? Então às vezes eu tenho tanto pênis quanto vagina, mais desenvolvido, para você observar e diferenciar de acordo com os exames. Então a gente pede exame de ultrassom para ver se tem útero, se não tem, enfim. Lactentes, eu vou observar o prepúcio, né? Então, eu vou retrair cuidadosamente o prepúcio, observar se tem fimose ou não. No adolescente, o que a gente vai observar? Olha lá, grau de maturação de Tanner, através dos pelos pubianos e da forma da genitália, tá? O que eu vou observar de anomalia? Até então, nós vamos ver a fisiológico, né? Ou não, vai. A fimose seria fisiológico. Eu vou observar se tem corrimento, se tem secreção, se tem disúria, né? Se tem prurido, se tem ardor, se tem dor, se tem algum tipo de lesão, tudo isso a gente precisa observar, tá? Mais uma vez, ó, aqui eu trouxe o planner para vocês, mas para vocês verem, aqui na verdade eu não estou focando no pelo pubiano, que foi o que eu foquei quando eu falei de pelos e anexos lá, né? Pele e pelo, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a forma do pênis, tá vendo? Então, ó, no grau 1 do Tanner, o pênis, a gente tem a bolsa escrotal é muito aderida ao pênis, ela não é pendular. Aqui no grau 2 ela começa a se separar. Aqui no grau 3, observe que o comprimento do pênis começa a chegar quase muito próximo do comprimento da bolsa escrotal. No grau 4, ele já chegou, tá? No grau 5 é o grau do adulto, ó, a gente tem um pênis já bem desenvolvido, talvez até um pouco maior do que a bolsa escrotal, tá certo? Aqui é para mostrar para vocês quando a gente faz exame da genitália masculina, né? A gente pode ter micropênis, que é um pênis menor do que o fisiológico, ou um megalopênis, que é o maior do que o fisiológico. Mas o mais importante para mostrar para vocês aqui, ó, é que nessa imagem a gente está retraindo o prepúcio, tá vendo? Então o prepúcio tem que ser retraído, ele deve ser retrátil, né? Aqui a gente não tem fimose, não tem nenhuma anomalia, isso é o que a gente espera de fisiológico no exame do pênis, tá? Então que ele não tenha nenhum tipo de anomalia. Aqui, olha que interessante, a gente faz a retração, a gente tenta fazer a retração, mas a gente não consegue. Então a gente percebe que tem uma fimose, né? Ou seja, o prepúcio está aderido aqui, ó, tá certo? Aqui são duas coisas interessantes, né? A questão da ereção, estimulação e priapismo, pode acontecer de uma ereção, quando a gente manipula, às vezes pode acontecer para uma estimulação tátil, né? Agora, aqui nessa imagem, eu tenho duas anomalias. Eu tenho o meato urinário, é uma alteração, na verdade, uma anomalia do meato urinário, né? Eu posso ter uma epispádia, que é quando a uretra fica aqui, ó, tá vendo? Aqui, a primeira imagem do pênis aqui, a uretra sai bem na região central do pênis, tá vendo? Na epispádia, a uretra sai na frente do pênis, não na região inferior, tá? Na região frontal do pênis. E na hipospádia, ele sai na região posterior do pênis. A correção dessa anomalia é cirúrgica, geralmente são vários momentos cirúrgicos, não é um único momento cirúrgico. É bom que se faça o quanto antes, porque os meninos passam vergonha às vezes na escola, porque ele só pode fazer xixi sentado às vezes, e se outro amiguinho ver, vai tirar sarro, tá? Aqui, olha, a gente observa a região da bolsa escrotal, tá vendo? O que eu quero que vocês vejam nessa foto, olha? A gente tem, onde está esse risco, essa setinha azul, a gente tem o que a gente chama de testículo ectópico perineal. Então, o esquerdo é mais baixo, ele é uniobilateral, a gente vai observar, e uma ectopia, ou seja, o testículo ele está fora da bolsa escrotal, tá? Ele pode estar, esse aqui está no períneo, mas ele pode estar na coxa, ele pode estar localizado no pênis, tá? Isso é muito comum em crianças, em recém-nascidos que nasceram prematuramente, né? Porque não maturou total. Aqui a gente tem outras anomalias de bolsa escrotal. Então, eu tenho aumento da bolsa escrotal no recém-nascido, no lactente ou no adolescente. E posso ter também diminuição na fase escolar, tá? Aqui a gente tem o que chama de hidrocele, tá vendo nessa primeira foto? Então, é um testículo com um acúmulo de líquido, tá?
E na segunda foto, observem que é uma criança um pouquinho maior também, a gente observa o quê? Essa bolsa escrotal ela é murcha, ou seja, o testículo não está contido na bolsa escrotal. A bolsa escrotal está totalmente vazia, tá? Na genitália feminina, o que vocês vão observar? De preferência com a criança no colo da mãe, se for uma criança pequena, mas a mãe sempre junto, né? Os pezinhos apoiados no joelho da gente, então a gente pode sentar de frente para a mãe e a criança pode apoiar o pezinho no nosso joelho, né? Afastar os grandes lábios, polegar indicador e observar se tem hiperemia, se tem secreção, se tem sujidade, se tem odor, se tem corrimento, tá? Nos pequenos lábios, os pequenos lábios são maiores no recém-nascido e depois na puberdade, e ele tende a diminuir na fase escolar, tá? O beato urinário, a gente vai observar ele sempre entre a vagina e o clitóris. Eu mostrei para vocês uma foto lá na aula do GO que eu dei para vocês. A vagina, a gente vai observar a presença dela, né, a ausência de secreção, alguma coisa assim. Ela pode ser recoberta por uma membrana, né, eu já expliquei para vocês, que vai atrapalhar um pouquinho na menstruação. E a gente pode ter também uma pseudomenstruação, que é muito comum no recém-nascido. Às vezes você observa, geralmente não tem, pode sair um pouquinho de sangue, mas geralmente sai secreção, tá, que tem a ver com o hormônio materno. E observar, gente, na criança, principalmente que a gente pode pensar em caso de violência durante a infância, eu posso ter um hematoma, posso ter uma lesão, posso ter dor, posso ter sangramento. Bastante cuidado nesse exame de genitália feminina, tá? Aqui, ó, eu trouxe duas imagens para vocês de genitália ambígua, tá vendo? Na primeira foto que vocês têm à esquerda de vocês, né, à direita do vídeo, é um hermafrodismo verdadeiro. Lá a gente tem um escroto vazio à esquerda e a transposição parcial da bolsa testicular, tá vendo? Então a gente tem a formação de um pênis, mesmo escroto vazio. Aqui a gente tem um pseudo-hermafrodismo feminino, tá vendo? A criança é do sexo feminino, mas parece que ela tem um clitóris mais desenvolvido do que de fato fisiologicamente seria. Por isso que a gente chama de pseudo-hermafrodismo, tá bom? É bem fácil de a gente perceber também. No ânus, né? Ao nascimento a gente já percebe se esse ânus é perfurado ou imperfurado. Como é que a gente testa isso? Antigamente os pediatras introduziam o quê? O termômetro no ânus da criança. E olha que perigo que a gente corria porque era um termômetro de mercúrio. Se ele quebrasse, a gente teria um grande prejuízo. Ele geralmente não quebrava, graças a Deus. A gente vai observar a integridade do períneo, se tem presença de hemorroide ou de varizes, tá? Mas só voltando um pouquinho para a questão do ânus imperfurado, o que a gente faz hoje? Qual é a técnica correta? Então, assim que a criança nasce, a gente introduz uma sonda retal ou uma sonda uretral curtinha para ver se ela sai suja de mecônio, que é aquele primeiro cocô escuro do recém-nascido. A gente espera que ela saia suja, tá bom? Se ela não sair, a gente vai ter que observar para ver se tem esse ânus perfurado ou não. Ele pode nascer imperfurado, tá? Observar ainda se existe fissura ou prolapso retal, pode acontecer na criança maior principalmente. Os esfíncter, né? Observar reflexo anal, tônus muscular. Então a gente toca o períneo da criança com a mão enluvada mesmo na hora do exame, a gente vai ver que ele vai se contrair, tá? Observar parasitoses, que a gente vai ter prurido, escoriação, hiperemia, porque a criança vai coçar e ela vai te falar que coça muito. É muito comum na giardíase, realmente, que ela tem muito prurido perianal, tá? Aí nós vamos observar o quê? O dorso e extremidade. Então, nós vimos cabeça, tórax, abdômen, agora dorso e extremidade. Observar a postura da criança ereta, observar ela sentar, observar andar, se tem assimetria de ombro ou de quadril, se tem alteração de marcha ou movimento. E também examinar a criança inclinada para frente, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma foto não muito bonita, né? Que é uma espinha bífida, que a gente chama o mielomeningocele, que é uma malformação congênita e bastante comum da gente ver nos recém-nascidos, tá, gente? Não é tão incomum, não. A gente tem uma grande ulceração aqui, ó, e isso, na verdade, expõe as meninges, tá? É cirúrgico, né? Muitas vezes, quando a criança vai para a cirurgia, ela adquire uma hidrocefalia, porque você corta o fluxo do líquido ali, então é bem interessante da gente ver também. Dorso e extremidade, o que a gente vai observar? O tamanho, formato e simetria das partes do corpo, os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, a ausência de algumas partes dos membros das extremidades e a polidactilia, que é quando a criança tem, nessa foto vocês podem ver, ó, a gente tem 6 dedinhos aí, né, ó, não tem só 5 dedinhos, tá? Isso também é uma anomalia que a gente vai ter que descrever. Geralmente são dedos mal formados, são pendulares, o cirurgião tira com muita facilidade, mas pode acontecer, tá? Ainda nas extremidades, observar a parte de músculo e sistema vascular, então observar o tônus muscular, observar se a criança é eutrófica, se tem algum músculo atrofiado ou hipertrofiado, observar uma hipotonia ou uma hipertonia, e serão tanto os dois patológicos, né? Observar os movimentos são voluntários, se tem espasmos, se tem tremores, né? Sistema vascular, perfusão periférica, diminuída ou aumentada ou fisiológica, estase jugular, circulação colateral, sangramento, petequia, hematoma, melena,
e flebites, tá? Isso é bastante comum nas crianças que recebem soroterapia. As articulações, a gente vai examinar flexionando e estendendo, né? Na adução e na abdução e também na rotação. Se eu tenho aumento de movimento, de movimento articular, se eu tenho redução, se eu tenho criptação, se eu tenho dor, se eu tenho edema, se eu tenho rubor, se eu tenho calor, que são sinais inflamatórios, ou se eu tenho algum tipo de deformidade. A gente vai examinar principalmente ao nascimento, a gente faz o que a gente chama de manobra de Ortolani, que é o que vocês estão vendo nessa imagem aí, né? Então, o que a gente faz? A gente segura, a nossa mão como examinador segura a região do quadril da criança, tá? E a região do joelho. E a gente faz uma adução com essa perna e volta por cima do abdômen. E a gente vai sentir se na mão da gente cripta, a gente sente algum criptar dessa articulação, tá? Se criptar é porque a gente tem uma luxação congênita de quadril. Isso às vezes acontece pela posição obstétrica ou por conta do momento do parto. Geralmente não é nada grave, a gente usa geralmente fralda dupla, a gente tem outras terapêuticas hoje, tá? E isso tende a se acomodar tranquilamente com a idade do recém-nascido. Eu posso ter uma criança genovalgo, né? Quando as pernas parecem um xizinho, então o joelho bate um no outro. Ou um genovaro, né? Que é aquela perna que parece um arcozinho, assim, tá? Eu posso ter não só as pernas, genovalgo ou genovaro, mas eu posso ter um pé varo ou um pé valgo. Tem uma fotinho aqui na frente para mostrar para vocês, quer ver? Ó. Aqui a gente tem a alteração das pernas, né? Então eu tenho uma perna genovalgo, tá vendo? Que é quando bate um joelhinho no outro, tá? E uma perna genovaro, que é como se fosse um arco, ó. Essa criança tem que ser corrigido, tá? Às vezes a fisioterapia resolve, às vezes somente tratamento cirúrgico, né? Mas isso vai atrapalhar, principalmente na hora de começar a caminhar. Então, essa correção, de acordo com o grau da anomalia, né, com essa envergadura, vai ter que ser corrigido, tá? Aqui a gente tem o pé varo, né, que é o pezinho voltado para dentro, desculpa, né, o calcanhar, e o pé valgo, né, que fica na pontinha do pé e se junta lá na frente. E aqui quando o metatarso é varo ou quando o metatarso é valgo, olha que interessante, tá? Pensa na dificuldade dessa criança quando ela começar a caminhar. Aí nas articulações, eu já falei para vocês a manobra de Ortolani, então olha lá, como é que a gente realiza? Decúbito dorsal, pernas voltadas para o examinador, a gente vai flexionar as pernas na linha média do corpo, vai movimentá-las fletidas em rotação, a gente vai girar a perna desse bebê para cima e para fora, e a gente fala que o Ortolani é positivo quando a gente ouve criptar um clique, que na verdade representa o quê? O deslizamento da cabeça do fêmur para o centro do acetábulo, né? E ele é normal se esse clique estiver ausente, então a gente não espera que o clique aconteça, tá? A nível ósseo, o que a gente vai observar? Movimentos diminuídos, dor local, edema, hematoma, não alinhamento da estrutura óssea, palidez ou redução de pulso. Aí a gente teria realmente algum tipo de lesão óssea, tá? A parte neurológica, gente. Então é muito importante observar se essa criança está alerta, se está sonolenta, se é uma criança apática, se é uma criança prostrada. Vocês vão ver isso bastante na criança internada, né? Se é uma criança que está consciente ou inconsciente. Essa figura aí, olha, mostra bem que eu falei para vocês do opistótomo. Lembra quando eu falei da região cervical? Olha lá como ela curva. Parece que a região posterior do occipito vai em direção à região lombar, né? A região até do calcânio, tá? Se essa criança está confusa, se a criança tem delírios, tem alucinação, se é uma criança hipoativa ou hiperativa, se tem uma atenção mais curta naquilo que a gente realiza, ou diminuída ou ausente. Aqui, na verdade, os exames que a gente viu de desenvolvimento ajudam bastante na avaliação. Sensibilidade térmica ou dolorosa, tátil, déficit motor auditivo ou visual, observar cefaleia e convulsão, rigidez de nuca e opistótomo, que eu já falei 2 vezes para vocês, vamos repetir mais. Ainda na avaliação neurológica, eu vou observar a função cerebelar através do equilíbrio e coordenação. Então, eu posso até, muitas vezes, traçar uma linha no meio do consultório e pedir que a criança siga aquela linha para ver como é que ela mantém esse equilíbrio, de acordo com a sua idade, obviamente, tá? Isso a gente vê no Denver. O equilíbrio, se ela consegue ficar sobre um pé só ou não, né? Se ela consegue andar com o calcanhar, com a ponta dos pés. Observar a coordenação de pegar um brinquedo, como ela pega, ou se ela pega o brinquedo cai da mão, obviamente, de acordo com cada idade, tá? Aqui o Denver entra muito bem, gente, nessa parte. Amarrar os sapatos, desenhar uma linha no papel, que foi tudo aquilo que a gente viu no Denver, tá? E aqui os reflexos neurológicos, né? Não vou me ater muito a isso, porque geralmente quem faz isso é mais médico, a gente usa mais realmente o Denver, mas a gente tem algumas respostas neurológicas que depois vocês podem observar com tranquilidade aqui, tá? Criança sentada, avaliação das articulações, tá certo? Aqui alguns reflexos neurológicos que são comuns, tá?
E a gente encerra por aqui, gente. Uma aula um pouco extensa, né? Um pouquinho cansativa, mas eu espero. O sistema é novo, a gente está se adaptando. Não sei se eu tô tão bonita hoje para aparecer para vocês, tá? Mas o que eu quero realmente é que a gente consiga muita força nesse aprendizado, né? Que a gente consiga superar as nossas dificuldades e que a gente consiga realmente chegar no nosso objetivo, que é formar enfermeiro com qualidade. Abraço, saudade de vocês.